Hoje eu quero te contar o melhor conselho espiritual que eu já recebi sobre proteção energética. Foi realmente um divisor de águas na minha percepção sobre esse assunto e eu acredito que vai te ajudar muito também. Eu vou te contar qual foi esse conselho que eu recebi do meu mentor espiritual e fica aqui comigo que eu vou compartilhar também 2 técnicas de proteção energética que eu recebi direto de mestres da Grande Fraternidade Branca. Então foram canalizações e aí você vai poder usar essas técnicas no seu dia a dia para fortalecer a sua proteção energética. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ingrid e aqui a gente fala sobre espiritualidade e expansão da consciência. Então, se você se interessa por esses assuntos, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro dos conteúdos. Vou começar contando um relato espiritual. Era junho de 2022, eu estava num quarto de hotel e eu comecei a sentir um ataque espiritual bem forte. Eu estava tentando dormir, mas eu não estava conseguindo, porque eu estava sentindo a energia muito pesada, estava me dando uma sensação negativa. E aí eu fiz algumas técnicas energéticas que eu sabia na época para ajudar a aliviar, mas a sensação continuava. E aí eu parei, fiz uma oração para o meu mentor espiritual e pedi ajuda. Ele me ajudou, eu senti que melhorou a energia, e aí ele falou assim para mim: se proteja com a sua luz. Na hora eu achei interessante, mas eu confesso que demorou um tempo para eu entender a profundidade que tinha nessa frase. E com o tempo eu fui acessando novas camadas de entendimento sobre essa frase. Eu vou compartilhar contigo o que ela realmente significa e como você pode usar isso também para se proteger. O primeiro ponto é que a gente precisa se conectar com a nossa luz, ou seja, com o nosso poder interior. Toda vez que a gente sintoniza com o medo, a gente abre brechas no nosso campo energético. E a partir dessas brechas, a gente consegue ser acessado por energias negativas, seja de outras pessoas, de ambientes, por espíritos mal intencionados. A gente acaba ficando vulnerável, a gente abre o nosso campo energético. O que a gente precisa fazer então? Ao invés de a gente colocar o nosso foco no externo, ou seja, na energia negativa, nessa sensação que a gente está sentindo, a gente vai mudar, a gente vai trazer o foco para dentro, ou seja, para o nosso poder, para a nossa luz. Eu sei que quando eu falo luz, para muita gente pode soar algo abstrato, poético, mas não, é algo muito físico. Imagina como se fosse uma corrente elétrica. Você pode não estar vendo, mas se você botar o dedo na tomada, você vai sentir. Você vai levar um choque. Aqui é a mesma coisa. Cada um de nós já tem essa luz. O que a gente precisa fazer é aprender a acessar isso. Isso aqui é tão importante, mas tão importante, que deveria ser ensinado para as pessoas desde criança. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Só existe uma fonte de poder agindo no teu mundo. Essa fonte de poder, ela chama Eu Sou, que significa Deus em ação dentro de ti. Cada respiração tua puxando oxigênio é Deus em ação dentro de ti. Cada batida do seu coração é Deus em ação dentro de ti. Cada pensamento que você consegue formular é Deus em ação dentro de ti. Você tem essa partícula de Deus dentro de você. Todos nós temos. E é de lá que vem todo o seu poder. Então, toda vez que você sintoniza com o medo, que você dá foco para aquilo que está acontecendo, para uma energia negativa, seja de outra pessoa, do ambiente, para um ataque espiritual, você está fazendo o quê? Você está dando poder para isso. Está colocando o seu poder em algo externo, você está dando esse poder. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar esse fluxo. A gente tem que trazer o poder de volta para a gente. E como é que a gente faz isso? Se conectando com a sua própria luz, o seu próprio poder, que você já tem. Pode ser que alguém pense assim, mas eu não sou tão evoluído assim. Eu não tenho essa luz toda. Sim, você tem. Todos nós já temos. Você já tem essa partícula divina dentro de você. Da onde vem o teu poder? Se conectar com a sua luz significa você saber que você tem muito poder, que você tem força espiritual e que você não está sozinho, você não está desamparado. Você tem amparo espiritual. Quando você faz isso, você muda a sua frequência. Você sai da sintonia daquela energia negativa. A gente precisa ter convicção na luz.
Existe uma diferença grande entre você acreditar na luz e você ter convicção na luz. Você acreditar na luz é saber que ela existe, que ela tá lá. Você ter convicção na luz é você saber que a luz tem muito poder, porque ela tem. Isso cria uma proteção espiritual muito poderosa ao seu redor. É como se você blindasse o seu campo energético. E quando você se conecta com a sua luz, você também pode projetar essa luz. E essa é uma técnica de proteção energética muito poderosa. Já já vou falar mais sobre isso e eu vou compartilhar, como eu mencionei antes, 2 técnicas de proteção energética que eu recebi de mestres da Grande Fraternidade Branca. E antes da gente continuar, se você está gostando do vídeo até aqui, aproveita, deixa aqui um like, se inscreve no canal, que isso vai ajudar demais a fazer com que essa mensagem possa chegar a mais pessoas também. Bora continuar. Um segundo ponto sobre você se proteger com a sua luz é você fazer isso não só quando você sentiu que a energia pesou ou quando está tendo um ataque espiritual. É você cultivar isso no dia a dia. É você integrar isso como a sua forma de ser e agir no mundo. E como você pode fazer isso na prática? É você ter na sua vida uma intenção positiva de se melhorar, de fazer o bem, de crescer e evoluindo um pouquinho a cada dia, de contribuir de alguma forma com as pessoas, com o mundo e principalmente agir de forma ética. E aqui, eu sei que parece uma coisa assim, que é simples de se falar, mas eu realmente quero dizer se comprometer de verdade a ser uma pessoa ética. Quando não tiver ninguém olhando, nas pequenas coisas do dia a dia que acabaram sendo banalizadas porque todo mundo faz. Então, por exemplo, furar a fila, estacionar numa vaga prioritária, te deram um troco errado no caixa, ao invés de você devolver, ficar com o troco e fingir que nada aconteceu, jogar lixo no chão. Quais pequenas coisas do dia a dia muita gente acaba fazendo, porque todo mundo faz, mas quando você vai olhar mais a fundo, você percebe que não é bem uma coisa ética a se fazer. Quando você se compromete de verdade a ser uma pessoa ética, você cria uma sintonia direta com a luz e com a espiritualidade superior. E isso te dá um poder e uma força espiritual que você não tem noção. E é algo que ninguém tira de você. O meu mentor espiritual, uma vez, falou uma frase para mim que eu achei muito profunda. Ele falou assim: luz é poder. Quanto mais luz você tem, mais domínio sobre si você tem. Mais autoridade moral e espiritual você tem. Mais você consegue magnetizar as coisas. Quando você vai ver a história de Jesus, quando diziam que ele expulsava os demônios, ele fazia isso com a autoridade moral e espiritual que ele tinha. Muitas vezes, só a presença dele já era suficiente para dissipar o que tinha de trevas ao redor. Isso é poder. Luz não é algo bobinho, passivo, santificado. Não quer dizer você ser bonzinho. Tem uma diferença grande entre você ser bonzinho e você ser bom. Quem é bonzinho faz isso porque quer agradar, quer validação dos outros. Mas quem é bom faz isso porque acredita de verdade que essa é a coisa certa a se fazer. Jesus não era bonzinho, ele era bom. Luz é ação, é força, é postura ativa. É saber que você tem muito poder. É você não dar atenção para o mal. Não tô falando de você ignorar, mas de você não colocar o seu foco nisso. De novo, toda vez que você coloca o foco em algo, você sintoniza com aquilo. Então, você se conecta. Coloque o seu foco na luz. Tenha convicção na luz que você já tem, no poder que você já tem e na sua sintonia com a luz. E um terceiro ponto de você se proteger com a sua luz é você usar isso de forma literal mesmo. É você aprender a projetar a sua luz. E aqui eu vou compartilhar as técnicas de proteção energética que eu recebi de mestres da Grande Fraternidade Branca. A primeira técnica de proteção energética eu recebi do mestre Saint Germain em canalização. E é você projetar luz dourada
através do seu chakra cardíaco, ou seja, do centro do peito. Então, você vai imaginar essa luz dourada saindo aqui do centro do teu peito, e na hora que ela tá saindo, ela vai expandindo e empurrando tudo que tiver ali. Se tiver energia negativa, algum espírito mal intencionado, ela vai empurrando. Depois, você imagina que essa luz dourada faz um campo de proteção ao seu redor. E para finalizar, você imagina que você está segurando uma chave dourada. Pensa que é a chave dos mestres da Grande Fraternidade Branca. E aí você tranca o seu campo energético, de forma que só você e os mestres ascensionados conseguem abrir. Pensamento, ele realmente cria. Então, quando você imaginar que você está segurando a chave, você realmente vai estar. Tenha convicção disso quando você estiver fazendo essa técnica. E um ponto muito importante que eu aprendi com o Mestre Saint Germain é para você fazer essa técnica com alegria, com leveza. Não é para você fazer com medo, ou com raiva, ou com pensamento de vou expulsar, vou limpar tudo que estiver aqui. Não, fazer isso com leveza. Por quê? O sentimento de medo, de raiva, abaixa o padrão energético e abre brechas. Já o sentimento de alegria eleva a frequência. E, como consequência, a sua proteção energética também vai ser mais poderosa. Mesmo que, por exemplo, tenha ali algum espírito que está mal intencionado, você não deve olhar para ele com raiva, como um inimigo. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o mestre Serapis Bey. A gente tem que ver que é uma pessoa que está ali. Pode ser que ela tenha se desviado do caminho, mas ainda assim a gente tem que tratar com amor. E, inclusive, o amor é a força mais poderosa que tem. Uma coisa que você pode fazer quando você estiver projetando essa luz dourada e imaginando depois o campo de proteção ao seu redor é pensar em uma memória feliz, em algo que te deixa alegre. Assim, você consegue imantar essa energia com um sentimento de alegria. E essa técnica funciona mesmo. Eu já testei várias vezes e sempre funciona. É incrível. Vamos agora falar da segunda técnica. Essa técnica de proteção energética eu canalizei do mestre Serapis Bey. Você vai imaginar que você está canalizando um raio branco do céu. Esse raio desce com todo o poder e faz um clarão de luz no ambiente, afastando tudo que tiver de energia negativa. E aí ele cria um campo invisível de proteção ao seu redor. O mestre Serapis Bey, ele é Chohan do quarto raio, que é o raio branco. Por isso que a gente imagina um raio branco descendo do céu. Então, quando você faz essa técnica, você está se conectando diretamente com o mestre Serapis Bey e com a chama branca. É uma energia poderosíssima. E mais uma vez, quando você for fazer essa técnica, faça com convicção, acreditando realmente naquilo, e coloque um sentimento de alegria, de leveza. Não faça essa técnica com medo ou com raiva, porque isso abaixa o padrão vibratório. Então, o sentimento de alegria, ele eleva a vibração e a sua proteção também ganha mais força. Eu falei que aquela frase que eu disse no início, de você se proteger com a sua luz, é muito mais profunda do que parece. Você viu o tanto de significado que ela tem e como ela pode ser usada na prática? E outra coisa, você viu também que luz é uma palavra central no tema de proteção energética, né? Então lembra sempre disso, luz é poder. E se conecta com essa luz que tem dentro de você, porque você já tem muito poder. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, deixa aqui um like, se inscreve no canal, conta pra mim aqui nos comentários o que você achou, o que você gostou mais, e compartilha com outras pessoas que também vão gostar de saber disso. E a gente se vê no próximo vídeo.